Por cima dos campos de milho de Iowa, o voo 232 da United Airlines enfrenta nuvens graves. Um dos 3 motores do DC-10 explodiu. Os pilotos estão perdendo o controle da aeronave. A esperança de pousar em segurança reside na cabine. Danny Fitch está lá. Provavelmente ele sabe mais do que qualquer um em terra sobre pilotar um DC-10. De um simples passageiro, tornei-me membro da tripulação. Mas apesar de sua vasta experiência, nada o preparou para o que estava por vir. Quando percebi o que estava acontecendo, pensei imediatamente: você vai morrer hoje. Após decolar de Denver, no Colorado, o voo da United Airlines seguia pela metade de sua jornada até Chicago. A aeronave voava a uma altitude de 11.200 metros. Com o tempo limpo, era um trajeto sem problemas para o comandante e seu copiloto, 2 ex-pilotos de caça. O avião estava em bom estado. Estávamos tomando um café. Era lindo. Não havia motivo para se preocupar naquele dia. Era o dia das crianças na United Airlines. Os bilhetes custavam apenas $1. Dos 285 passageiros, havia 52 menores. Danny Fitch é piloto na United Airlines. Ele também é instrutor de voo para o DC-10. Tudo corria perfeitamente. Havíamos atingido a altitude de cruzeiro e a refeição fora servida. Uma vez que as bandejas foram distribuídas, pedi uma xícara de café na cabine de pilotagem. Jerry é consultor jurídico para a Federação Continental de Basquete. Ele estaria em Chicago para o draft de jogadores universitários. Não havia turbulência. Ao decolar, nos informaram que o voo de 2 horas até Chicago seria muito tranquilo. De repente, tivemos a sensação de estar no centro de um tornado violento. O copiloto Bill Records desativou imediatamente o piloto automático para retomar os controles manuais. Não havia o menor alarme, sinal sonoro ou luz indicadora. Apenas aquele forte estrondo. Só isso. Quando ouvi aquele barulho que parecia rasgar toda a cabine, a primeira coisa que me veio à mente foi que uma bomba havia explodido. Pensei, é isso, todos vamos morrer. Eu sabia que ninguém sobrevivia à explosão de uma bomba em um avião. Danny Fitch presta atenção ao menor detalhe do DC-10. Minha xícara de café virou de cabeça para baixo. Minhas nádegas não estavam mais no assento, mas no apoio de braço esquerdo. O som de uma explosão foi seguido de 10 segundos de vibração intensa. Os pilotos enfrentam grandes dificuldades para dominar o aparelho. O comandante Al Haynes tenta compreender o que está ocorrendo. O tremor era tão violento que eu não conseguia ler os instrumentos. A aeronave estava equipada com 3 reatores. O segundo fica na cauda do avião. Ele é o que sofreu a falha catastrófica. Os passageiros mantinham a compostura, mas pareciam muito nervosos. Assim como eu, eles se perguntavam o que viria a seguir. Suspeitávamos que nada de bom. O copiloto não consegue endireitar o avião. Quando um reator tem um problema, nós o desligamos porque não sabemos a extensão dos danos. Caso contrário, corre o risco de explodir. Mas Danny Fitch não se sente tranquilizado. Ele teme que a falha do motor esconda algo mais. Olhei pela janela em busca de pistas, mas não havia nada anormal. A asa direita do avião estava inclinada. A extensão do segundo reator certamente não era responsável. Em outras palavras, o reator não tinha nada a ver com o que eu via. Jill disse: "Não tenho controle do avião." Esse é o tipo de frase que chama a atenção. Verifiquei o estado dos controles de voo. O reator danificado está desligado, mas o aparelho não responde aos comandos do copiloto. O avião se inclina cada vez mais para a direita. É extremamente inquietante manejar os controles para baixo de um lado, enquanto o avião segue na direção oposta. Se os pilotos não conseguirem endireitar o avião, ele logo estará de cabeça para baixo. Estava virando o volante completamente para a esquerda o máximo possível. Não podíamos fazer isso. Tínhamos um problema sério. O avião ameaçava dar uma volta completa. Não podíamos permitir que isso acontecesse. Agora é impossível dirigir o avião. A situação é crítica, e o desligamento de um reator não explica o que está acontecendo. Um sistema hidráulico complexo conecta os controles do manche do piloto às diversas superfícies de controle da aeronave, como profundores, lemes e ailerons. Sem fluido nos circuitos, torna-se impossível manobrar os controles de voo básicos. Os circuitos hidráulicos são componentes vitais da aeronave. Eles fornecem a força muscular necessária para mover os controles de voo. São eles que retraem o trem de pouso, abrem os flaps. A maioria das partes móveis da aeronave se move graças à hidráulica. Sem circuito hidráulico, não há controle possível. Você poderia até jogar o manche pela janela. Embora os manches não afetem os movimentos do avião,
os dois pilotos usam instintivamente como se ainda funcionassem. Era a mesma coisa. Mantivemos as mãos no volante na esperança de que ainda restasse algum fluido hidráulico em algum lugar. O DC-10 possui 3 circuitos hidráulicos distintos. Se um dos 3 parar de funcionar, os outros 2 assumem o revezamento. Mas dessa vez, os 3 sistemas não têm mais uma gota de fluido. Havia uma chance em 1 bilhão de que isso acontecesse. Nunca fomos treinados para esse tipo de situação, porque teoricamente, isso não pode ocorrer. A perda dos circuitos hidráulicos significa perda de controle. É provável que o avião mergulhe de nariz a qualquer momento. Tivemos que improvisar. Todos estávamos conscientes de que não havia procedimento a seguir. Era preciso usar o que nos restava. Os reatores da esquerda e da direita ainda funcionam. Os pilotos decidem aproveitá-los. Ajustando a potência de ambos os reatores, poderiam conseguir endireitar o avião e voar horizontalmente. Os motores giram na velocidade de cruzeiro. O menor erro poderia ser catastrófico. O avião se endireita aos poucos. Essa manobra improvisada parece dar os resultados esperados. Mas sem circuito hidráulico, a tripulação e passageiros ainda correm perigo. Chegar a Chicago com apenas 2 reatores é possível, mas sem controles de voo, os pilotos não sabem se conseguirão pousar na pista. Todos os dispositivos que geralmente permitem dirigir o avião não podem ser operados. Nenhum piloto de avião comercial jamais conseguiu pousar um DC-10 em terra firme, com total segurança, sem o uso de circuitos hidráulicos. 296 pessoas morrerão em breve, a menos que os pilotos encontrem uma solução. O voo 232 da United Airlines começou a acelerar em direção ao solo. Geralmente, puxando o manche, os profundores se elevam e o nariz do avião se endireita, mas sem circuito hidráulico, isso é impossível. Normalmente, bastava puxar a alavanca de controle para erguer o nariz do avião, mas os comandos não respondiam mais. Os 2 reatores dianteiros são sua única esperança. Ao aumentar a potência dos reatores, os pilotos esperam criar sustentação suficiente sob as asas para erguer o nariz do avião. Foi a coisa certa a fazer, porque a energia gera sustentação. A manobra dá certo, o avião se endireita. Certo, desde a falha do motor, o avião não parou de desviar para a direita. O voo 232 da United Airlines nunca chegará a Chicago sem controles de voo. Os pilotos precisam encontrar um lugar seguro para pousar o mais rápido possível. O avião de repente começa a subir. Ao fazer isso, a velocidade diminui e as asas perdem sustentação. Se a subida continuar, o avião estolará e cairá do céu. Para baixar o nariz, o comandante Al Haynes deve reduzir a potência dos reatores, enquanto lutam para manter o avião em voo horizontal. Senti que estávamos perdendo altitude. Perguntei-me o que havia de errado com aquele avião. O avião perdeu 450 metros. O avião se chocará contra o solo em 30 minutos. Quando tentei acalmá-la, ela respondeu: "Não, vou embora da cabine de pilotagem." Os pilotos tentam dominar o aparelho. Excelente. Isso significava que não havia trem de pouso, sem flaps, sem controles de voo. United 232. Entendo que está solicitando um voo de emergência. Afirmativo. Perdemos todo o controle hidráulico, solicitando um vetor para o aeroporto. Contato de radar United 232. Vire à esquerda para o rumo 255. O desafio para Sioux City requer uma vira à esquerda, mas por algum motivo desconhecido, o avião só quer virar à direita. Forçá-lo a virar à esquerda poderia ser desastroso. Quando a torre nos forneceu um rumo, tentei respeitá-lo, mas estávamos desviando para a direita sem poder manipular os manches. O que aconteceria se tentássemos virar à esquerda? Corríamos o risco de fazer uma volta de 360 graus. Os pilotos devem executar uma vira à direita de grande precisão, sem o uso de ailerons. Eles alternam cuidadosamente a potência entre os 2 reatores para guiar o avião. À medida que a vira começa, o nariz baixa novamente. O avião acelera em direção ao solo. Estávamos tentando manter o avião horizontal, mas mesmo se conseguíssemos virar à direita, o nariz do avião baixava e ameaçava virar. Conseguiram completar a vira, mas ainda perderam 300 metros de altitude e restam 64 quilômetros para percorrer antes de Sioux City. A tripulação do voo 232 da United Airlines finalmente tem uma boa notícia. Foi um alívio saber que havia um instrutor de voo a bordo. Esperávamos que ele nos desse alguns conselhos. Ele ofereceu sua ajuda e ficamos muito felizes em recebê-lo na cabine de pilotagem. Foi nesse momento que, de simples passageiro, tornei-me membro da tripulação. Lembro-me que os músculos de seus antebraços estavam tensos e suas articulações estavam brancas.
Os dois pilotos seguravam firmemente seus manches de controle, tentando pilotar o avião juntos. Isso não era normal. Um avião pode voar muito bem com um piloto no comando, e mal com os dedos quando tudo corre normalmente. Claro, era óbvio que isso não era normal. Quando percebi o que estava acontecendo, pensei imediatamente: hoje é o dia em que você vai morrer. Podíamos sentar-se entre Bill e eu e nos revezávamos para ajustar os reatores muito mais facilmente do que nós. Certo, Danny Fitch precisa reduzir o ritmo para acabar com a oscilação do avião. Não demorei a sentir as reações da aeronave. Os comissários de bordo se preparam discretamente para o pouso de emergência. Como todos os outros, eu observava atentamente os comissários de bordo na esperança de adivinhar o que pensavam, o que sabiam, o que sentiam. Eles se esforçavam para organizar a cabine. O ajuste não sai da manga. Um balé de olhares. Tenta adivinhar o que os pilotos... Informativo. O ajuste não sai da manga. Um balé de olhares. Tenta adivinhar o que os pilotos dizem, o que esperam dele. Seu destino finalmente está à vista. Em circunstâncias normais, os pilotos reduziriam a velocidade em vista da aproximação ao aeroporto, mas sem comando de rubo, é impossível. Devido à perda dos circuitos hidráulicos, eles não podiam configurar as asas para pouso, o que os obrigava a voar muito mais rápido para não perder sustentação. Não podíamos controlar nossa velocidade de jeito nenhum, era nossa maior preocupação. Queríamos reduzir a velocidade, mas não podíamos fazer nada. Se conseguirem se alinhar com a pista, pousarão a uma velocidade muito alta. Não sabem como o avião reagirá no momento do impacto. Estávamos muito preocupados com o impacto no solo porque não podíamos erguer a ponta do aparelho em posição de pouso. O que aconteceria quando tocássemos o solo me preocupava, sem contar o fato de que não estava convencido de que conseguiríamos atingir a pista. Danny Fitch mantém o avião em voo horizontal alternando ao longo do eixo a potência dos dois reatores. Intuitivamente, senti as reações do avião e percebi que ele começava a voar em harmonia comigo de certa forma. Senti que o avião me enviava sinais de que estava avisando o que ia fazer. Corríamos riscos uns com os outros e com nossos passageiros. O voo 232 da United Airlines está a 10 minutos de um pouso quase impossível. Esperamos que não haja sobreviventes. Os socorristas se preparam para o pior. À medida que o avião se aproxima do aeroporto, o comandante Haynes decide que é a hora de revelar aos passageiros o que os espera. Por isso agora temos certas dificuldades de controle com o avião. Estamos tentando um pouso de emergência em Sioux City. Pousaremos aproximadamente em 8 minutos. Temos quase tanto controle sobre o avião quanto possível, mas preciso que entendam que isso será um pouso forçado. Por favor, revisem seus procedimentos de emergência. Isso vai ser pior do que qualquer coisa que já passaram antes, e vocês precisam estar preparados. O comandante Haynes queria ser perfeitamente honesto conosco, sem tentar nos enganar. Ele não nos escondeu que a situação era crítica. Estávamos convencidos de que não sairíamos dessa. Pensei que meu tempo havia chegado. O resultado da manobra era incerto. Acredito que eles estavam cientes de que o avião estaria seriamente danificado e que havia grandes chances de ferimentos graves ou pior. O voo 232 da United Airlines está a 2.700 metros acima do solo e a menos de 10 minutos do aeroporto. O avião ainda voa rápido demais para pousar com total segurança. Em vez de voar a uma velocidade normal entre 120 e 140 nós, ele ultrapassava amplamente os 200 nós. Aparecia na pista com uma potência enorme, o que exige uma distância muito maior para pousar, sem esquecer que seu margem de erro se tornava extremamente pequeno. A extensão do trem de pouso permitirá reduzir um pouco a velocidade do avião. Sem circuito hidráulico, os pilotos devem baixá-lo manualmente, esperando que a gravidade o trave no lugar. Se o trem de pouso não travar, o avião está condenado. O trem de pouso gera resistência suficiente para reduzir um pouco a velocidade do avião, mas ainda assim supera em 70 nós a velocidade recomendada. Os passageiros se preparam da melhor forma possível para viver o que provavelmente serão seus últimos momentos. Eu te amo. Essas foram as últimas 3 palavras que escrevi para minha esposa. Pensei realmente que não sobreviveria a esse acidente, mas terminei mesmo assim. Dizia a mim mesmo que caso cometesse um erro, devia me preparar e ter uma estratégia. Durante os últimos minutos pensei que se fosse morto ou gravemente ferido, não poderia ajudar ninguém, mas se sobrevivesse não devia poupar esforços. Não entre em pânico, mantenha a calma e faça tudo o possível para ajudar os outros passageiros.
O avião está a apenas 27 quilômetros do aeroporto. Certo, todos os pilotos estão bem presos em preparação para o pouso de emergência. A apenas alguns quilômetros do aeroporto, a tripulação deve realizar outra virada à direita para manter o rumo. Perguntávamos a nós mesmos quão rápido tocaríamos o solo e o que aconteceria no momento do impacto. Sabíamos que o impacto seria violento, mas esperávamos que não explodisse o avião. Sem flaps, só a velocidade mantém o avião no ar. Os pilotos são obrigados a manter os reatores a plena potência. A uma altitude de 11.200 metros, os pilotos conseguiram zigue-zaguear até a pista de Sioux City. Ainda precisam pousar o avião em terra firme. Ele desceu em direção à pista a 490 metros por minuto. É mais rápido do que um ônibus espacial retornando à Terra. Mas os pilotos não podem reduzir a velocidade do avião. Pelo contrário, Danny Fitch deve aumentar a velocidade dos reatores para manter a ponta do aparelho elevado. Nessas circunstâncias é preciso manter a confiança e dizer a si mesmo: vou conseguir chegar lá. Não há dúvida de que estou perdendo minha chance, vou dar o meu melhor, e se morrer será tendo tentado até o fim. Sabia que íamos muito rápido e que estávamos suficientemente preparados para chegar ao aeroporto. No entanto, não sabia se conseguiríamos atingir a pista. O avião ainda voa rápido demais, mas a tripulação não pode adiar mais o pouso. É agora ou nunca. Terão força de frenagem e o empuxo reverso mínimo para parar o avião no solo, e não poderão dirigi-lo. Nenhum piloto de avião de negócios jamais conseguiu pousar um DC-10 seguro a tal velocidade, sem ou com controles de voo. Podia ouvir as pessoas chorando. De vez em quando ouvia as pessoas dando pequenas risadas. Lembro-me de pensar que não podia fazer mais nada para me preparar. Só podia esperar para ver o que aconteceria. O avião pousará em 30 segundos. Não sabia o que tocaria o solo. Íamos rápido demais e não tínhamos flaps, nem freios, sem esquecer que não podíamos dirigir o avião uma vez na pista. No último minuto, esperava inclinar o avião aumentando a potência para erguer o nariz, o que teve o efeito de criar resistência com a barriga do avião. Era a única forma de reduzir a velocidade, baixar o trem de pouso e seguir na pista. Os controladores mal ousam observar o terrível espetáculo que se desenrolará diante de seus olhos. A apenas 30 metros acima da pista, o avião mergulha novamente, aumentando assim sua velocidade já perigosa. O nariz caiu e pegamos velocidade. A direita se inclinou, foi desastroso. Era preciso endireitar o avião. Ambos dissemos: está bem. Ele era responsável pelos controles, e cabia a ele decidir. Esquerda, esquerda, estamos girando, estamos girando, estamos girando. Não saiu muito bem. Fui atingido com força. Bati minha cabeça contra o compartimento de rádio que estava à minha frente. Tive a impressão de que uma mão gigante me esmagava a cabeça contra a janela. O impacto foi de uma violência incrível. Embora soubesse o que estava chegando, não estava preparado para o choque. Senti o avião girando ao contrário e deslizamos assim por um tempo que me pareceu uma eternidade. Lembro-me de olhar pela janela por uma fração de segundo. Depois tudo voltou ao normal. Preto, marrom e verde. Não há palavras para descrever a brutalidade do choque. Levei alguns segundos para perceber o que havia acontecido e que ainda estava vivo. O avião estava de cabeça para baixo, eu estava de bruços no meu assento. Não tive escolha a não ser me dirigir para a parte traseira do avião, pela fumaça. Finalmente encontrei uma abertura na cauda pela qual saí. Quando desci do avião, percebi que estava em um campo de milho. Era familiar, era confortante. Naquele momento senti que provavelmente estava em muito bom estado e que não morreria. Dei alguns passos e ouvi um bebê chorando dentro do avião. Não pensei no perigo, não pensei nisso. Simplesmente reagi às lágrimas. Tudo que me lembro é de voltar aos destroços. Jerry salva um bebê dos destroços. Graças a ele, a menina e seus pais são reunidos. Mas nem todos terão essa chance. O avião está em pedaços na pista e no campo de milho. A cabine de pilotagem e os pilotos parecem ter desaparecido. Quando o avião se chocou e caiu no solo em uma gigante bola de fogo, não esperávamos encontrar sobreviventes. 45 minutos após o acidente, encontramos a cabine de pilotagem a 180 metros do resto dos destroços. Os 4 pilotos sobreviveram. Perdi a consciência. Felizmente, o impacto me deixou inconsciente. Não me lembro de nada do choque. De repente, ouvi alguém dizer: "Estão todos aí? Os 4? E ouvi várias vozes respondendo: "Sim." Os destroços me esmagavam.
Tinha dores ardentes nas costas e no lado. Tinha costelas quebradas, um pulmão perfurado. Nunca perdi a consciência. Lembro-me de tudo. Na primeira noite no hospital, quase morri. Sofri 9 operações e minha recuperação durou 18 meses. 111 passageiros e membros da tripulação pereceram, incluindo 11 crianças, mas 185 pessoas sobreviveram ao terrível pouso forçado. No início estávamos convencidos de que não haveria sobreviventes, mas houve vários. Os danos observados na seção traseira do fuselagem confirmam as declarações dos pilotos. O segundo motor explodiu em voo. Os investigadores querem saber por que e como a explosão pôde danificar todo o sistema hidráulico do avião. Já tínhamos uma ideia do que procurávamos. A falha do motor de proporções catastróficas havia acontecido, e havia problemas sérios nesses 3 circuitos hidráulicos. O investigador designado pela NTSB, Bob McIntosh, lidera a equipe de investigação em Sioux City. A investigação rapidamente se concentrou nos fragmentos das peças e suas diferentes trajetórias, em esperança de determinar como as peças puderam causar tanto dano à aeronave. Os investigadores não demoraram a descobrir que um componente essencial do reator desapareceu. O disco da fan é uma peça claramente visível na frente do reator. Imediatamente percebemos sua ausência. O disco da fan é uma das peças maiores do reator. Ele é responsável por fornecer ar para o interior. Seu peso é de aproximadamente 180 quilos e seu diâmetro de 80 centímetros. Ele não estava lá. Tínhamos que encontrá-lo porque era a força destrutiva que provocara o acidente desse avião. Como essa peça central está envolvida no acidente, o NTSB solicita a colaboração de metalúrgicos. As partes rotativas dos motores de aviões a jato são projetadas para suportar forte pressão. Por isso, precisamos usar materiais que otimizem sua resistência, minimizando... O disco do ventilador na frente do reator, por exemplo, é feito de liga de titânio. Os motores a jato são extremamente confiáveis. Um disco rompido do ventilador é extremamente raro. A falha de qualquer peça rotativa importante, seja na frente ou no interior do reator, ainda é grave. Para explicar essa rara falha, os investigadores devem encontrar a peça desaparecida. A chave do mistério reside provavelmente nas terras de uma fazenda em Iowa. Uma operação de busca em grande escala é lançada. Era extremamente frustrante não ter essa peça e sabíamos que seria difícil encontrá-la. Estávamos determinados, mas cientes das dificuldades que nos aguardavam. Os investigadores também se interessam pelo sistema hidráulico da aeronave. Eles se perguntam como um sistema triplo de redundância pôde falhar dessa forma. Em princípio, quando se perde um motor, perdemos apenas um dos 3 circuitos. Sabíamos que o segundo reator era a causa do problema, mas ainda assim tínhamos que entender por que os 3 circuitos hidráulicos falharam. Cada um dos 3 circuitos hidráulicos é alimentado por um dos 3 reatores. Como apenas um reator foi desligado, os outros 2 circuitos deveriam ter funcionado. Os investigadores examinam os restos do acidente nas proximidades do segundo reator. Começam a ter uma ideia do que aconteceu. Os 3 circuitos hidráulicos se unem na cauda horizontal para operar os sistemas de elevação e descida dos profundores. Os 3 circuitos hidráulicos convergem na parte traseira do avião, abaixo do motor traseiro. O segundo circuito hidráulico foi destruído quando o disco do ventilador se rompeu. Os fragmentos danificaram os outros 2 circuitos. Todas as tubulações estavam perfuradas ou cortadas. O avião sangrou até a morte. De alguma forma, conseguimos compreender como a falha de um reator tornou os outros 2 inoperantes. Agora que os investigadores sabem que a ruptura do disco do ventilador causou o dano fatal, é urgente descobrir a origem dessa falha, mas para isso, precisam absolutamente da peça. Uma recompensa de $50.000 é oferecida a quem a encontrar. 3 meses se passaram desde o acidente do voo 232 da United Airlines em Sioux City, Iowa. Um fazendeiro encontra a peça crucial no seu campo, a cerca de 100 quilômetros do aeroporto. A mulher que encontrou o disco do ventilador foi nossa heroína. Era uma peça de evidência extremamente importante. O gigantesco disco está dividido em 2 peças. Era excepcional. Era absolutamente essencial descobrir por que esse disco explodiu. Como dizem, a liga de titânio dessa peça é de uma solidez e resistência notáveis. Não deveria se partir ao meio pela força. Olhando para o disco rachado, eu não conseguia acreditar que uma peça tão maciça se separasse em 2 grandes partes. Um exame cuidadoso da peça danificada revela a causa surpreendente de sua ruptura. A fratura por fadiga saltou aos olhos. Depois, a investigação prosseguiu para determinar de onde veio a quebra inicial. Os investigadores querem saber o que enfraqueceu essa sólida liga. Encontram a origem da ruptura e extraem essa seção para analisar
exala. O metal contém elementos que não deveriam estar lá. Nitrogênio e oxigênio se misturam ao titânio. A presença de nitrogênio e outros elementos como o oxigênio enfraquecem o titânio. É muito simples. Os investigadores concluem que uma imperfeição microscópica no titânio usado na fabricação do disco do ventilador é responsável pela ruptura que se desenvolveu gradualmente ao longo de 17 anos. Com o tempo, ela se tornou cada vez maior com cada partida e parada do reator. Era só uma questão de tempo até que o disco finalmente cedesse, e então a tragédia ocorre. Essa peça deve ser inspecionada periodicamente, e foi. Mas a ruptura era extremamente difícil de detectar devido à sua localização. A NTSB recomenda imediatamente uma inspeção mais rigorosa de todos os discos do ventilador dos reatores. O titânio agora é fundido 3 vezes em um recipiente selado para remover impurezas. Qualquer traço de nitrogênio ou oxigênio que pudesse se encontrar no titânio é aspirado e removido. O sistema hidráulico do DC-10 também foi aprimorado. Os projetistas adicionaram uma série de válvulas para selar as tubulações em caso de ruptura. Cada acidente nos ensina algo. Mesmo se o acidente de Sioux City remonta a algumas décadas, ainda tiramos lições dele. Apesar da perda de vidas, o desempenho dos pilotos é aclamado como uma verdadeira proeza. Os sobreviventes se surpreenderam de saírem dali ilesos. É graças à competência da tripulação e à resistência do avião. Quando o terceiro circuito hidráulico falhou, eles estavam em território desconhecido, sem lista de verificação. Tinham que improvisar. Era uma situação catastrófica que conseguiram corrigir parcialmente. Segundo vários, a decisão do comandante Haynes de aceitar a ajuda de Danny Fitch no auge da crise contribuiu para salvar 185 vidas. Ele entregou o controle de seu avião a um completo desconhecido. Acredito que ele sabia perfeitamente que os controles de gás eram os únicos que davam certo domínio ao aparelho. É um ato incrível de coragem. Todo o mérito é dele. Os 4 pilotos receberam o Prêmio Polaris. Trata-se da mais alta distinção na aviação civil, destacando profissionalismo e heroísmo excepcionais. Pousamos o avião na pista. Era tudo que poderíamos esperar. Nos chamar de heróis por isso? Não concordo. Simplesmente tivemos a sorte de que nossos esforços deram frutos. Estava disposto a sacrificar minha vida, mas não foi heróico. Estava disposto a sacrificar minha vida porque é minha responsabilidade como comandante de bordo. Os passageiros confiam em mim. E eu não quero decepcioná-los. Al Haynes e Bill Records voltaram à cabine menos de 1 ano após o acidente. Danny Fitch precisou de um pouco mais de tempo. Os médicos conseguiram curá-lo, mas ele nunca pensou que se sentaria novamente no assento do comandante. Ele se convenceu de que não poderia mais voar. Levei 16 ou 18 meses. Era o voo 187 para Honolulu. Na cabine, ouvimos hoje. Seu capitão é Danny Fitch. Por cima dos campos de milho de Iowa, o voo 232 da United Airlines enfrenta nuvens graves. Um dos 3 motores do DC-10 explodiu. Os pilotos estão perdendo o controle da aeronave. A esperança de pousar em segurança reside na cabine. Danny Fitch está lá. Provavelmente ele sabe mais do que qualquer um em terra sobre pilotar um DC-10. De um simples passageiro, tornei-me membro da tripulação. Mas apesar de sua vasta experiência, nada o preparou para o que estava por vir. Quando percebi o que estava acontecendo, pensei imediatamente: você vai morrer hoje. Após decolar de Denver, no Colorado, o voo da United Airlines seguia pela metade de sua jornada até Chicago. A aeronave voava a uma altitude de 11.200 metros. Com o tempo limpo, era um trajeto sem problemas para o comandante e seu copiloto, 2 ex-pilotos de caça. O avião estava em bom estado. Estávamos tomando um café. Era lindo. Não havia motivo para se preocupar naquele dia. Era o dia das crianças na United Airlines. Os bilhetes custavam apenas $1. Dos 285 passageiros, havia 52 menores. Danny Fitch é piloto na United Airlines. Ele também é instrutor de voo para o DC-10. Tudo corria perfeitamente. Havíamos atingido a altitude de cruzeiro e a refeição fora servida. Uma vez que as bandejas foram distribuídas, pedi uma xícara de café na cabine de pilotagem. Jerry é consultor jurídico para a Federação Continental de Basquete. Ele estaria em Chicago para o draft de jogadores universitários. Não havia turbulência. Ao decolar, nos informaram que o voo de 2 horas até Chicago seria muito tranquilo. De repente, tivemos a sensação de estar no centro de um tornado violento. O copiloto Bill Records desativou imediatamente o piloto automático para retomar os controles manuais. Não havia o menor alarme, sinal sonoro ou luz indicadora. Apenas aquele forte estrondo. Só isso. Quando ouvi aquele barulho que parecia rasgar toda a cabine, a primeira coisa que me veio à mente foi que uma bomba havia explodido. Pensei, é isso, todos vamos morrer. Eu sabia que ninguém sobrevivia à explosão de uma bomba em um avião.
Danny Fitch presta atenção ao menor detalhe do DC-10. Minha xícara de café virou de cabeça para baixo. Minhas nádegas não estavam mais no assento, mas no apoio de braço esquerdo. O som de uma explosão foi seguido de 10 segundos de vibração intensa. Os pilotos enfrentam grandes dificuldades para dominar o aparelho. O comandante Al Haynes tenta compreender o que está ocorrendo. O tremor era tão violento que eu não conseguia ler os instrumentos. A aeronave estava equipada com 3 reatores. O segundo fica na cauda do avião. Ele é o que sofreu a falha catastrófica. Os passageiros mantinham a compostura, mas pareciam muito nervosos. Assim como eu, eles se perguntavam o que viria a seguir. Suspeitávamos que nada de bom. O copiloto não consegue endireitar o avião. Quando um reator tem um problema, nós o desligamos porque não sabemos a extensão dos danos. Caso contrário, corre o risco de explodir. Mas Danny Fitch não se sente tranquilizado. Ele teme que a falha do motor esconda algo mais. Olhei pela janela em busca de pistas, mas não havia nada anormal. A asa direita do avião estava inclinada. A extensão do segundo reator certamente não era responsável. Em outras palavras, o reator não tinha nada a ver com o que eu via. Jill disse: "Não tenho controle do avião." Esse é o tipo de frase que chama a atenção. Verifiquei o estado dos controles de voo. O reator danificado está desligado, mas o aparelho não responde aos comandos do copiloto. O avião se inclina cada vez mais para a direita. É extremamente inquietante manejar os controles para baixo de um lado, enquanto o avião segue na direção oposta. Se os pilotos não conseguirem endireitar o avião, ele logo estará de cabeça para baixo. Estava virando o volante completamente para a esquerda o máximo possível. Não podíamos fazer isso. Tínhamos um problema sério. O avião ameaçava dar uma volta completa. Não podíamos permitir que isso acontecesse. Agora é impossível dirigir o avião. A situação é crítica, e o desligamento de um reator não explica o que está acontecendo. Um sistema hidráulico complexo conecta os controles do manche do piloto às diversas superfícies de controle da aeronave, como profundores, lemes e ailerons. Sem fluido nos circuitos, torna-se impossível manobrar os controles de voo básicos. Os circuitos hidráulicos são componentes vitais da aeronave. Eles fornecem a força muscular necessária para mover os controles de voo. São eles que retraem o trem de pouso, abrem os flaps. A maioria das partes móveis da aeronave se move graças à hidráulica. Sem circuito hidráulico, não há controle possível. Você poderia até jogar o manche pela janela. Embora os manches não afetem os movimentos do avião, os 2 pilotos usam instintivamente como se ainda funcionassem. Era a mesma coisa. Mantivemos as mãos no volante na esperança de que ainda restasse algum fluido hidráulico em algum lugar. O DC-10 possui 3 circuitos hidráulicos distintos. Se um dos 3 parar de funcionar, os outros 2 assumem o revezamento. Mas dessa vez, os 3 sistemas não têm mais uma gota de fluido. Havia uma chance em 1 bilhão de que isso acontecesse. Nunca fomos treinados para esse tipo de situação, porque teoricamente, isso não pode ocorrer. A perda dos circuitos hidráulicos significa perda de controle. É provável que o avião mergulhe de nariz a qualquer momento. Tivemos que improvisar. Todos estávamos conscientes de que não havia procedimento a seguir. Era preciso usar o que nos restava. Os reatores da esquerda e da direita ainda funcionam. Os pilotos decidem aproveitá-los. Ajustando a potência de ambos os reatores, poderiam conseguir endireitar o avião e voar horizontalmente. Os motores giram na velocidade de cruzeiro. O menor erro poderia ser catastrófico. O avião se endireita aos poucos. Essa manobra improvisada parece dar os resultados esperados. Mas sem circuito hidráulico, a tripulação e passageiros ainda correm perigo. Chegar a Chicago com apenas 2 reatores é possível, mas sem controles de voo, os pilotos não sabem se conseguirão pousar na pista. Todos os dispositivos que geralmente permitem dirigir o avião não podem ser operados. Nenhum piloto de avião comercial jamais conseguiu pousar um DC-10 em terra firme, com total segurança, sem o uso de circuitos hidráulicos. 296 pessoas morrerão em breve, a menos que os pilotos encontrem uma solução. O voo 232 da United Airlines começou a acelerar em direção ao solo. Geralmente, puxando o manche, os profundores se elevam e o nariz do avião se endireita, mas sem circuito hidráulico, isso é impossível. Normalmente, bastava puxar a alavanca de controle para erguer o nariz do avião, mas os comandos não respondiam mais. Os 2 reatores dianteiros são sua única esperança. Ao aumentar a potência dos reatores, os pilotos esperam criar sustentação suficiente sob as asas para erguer o nariz do avião. Foi a coisa certa a fazer, porque a energia gera sustentação.
A manobra dá certo. O avião se endireita. Certo. Desde a falha do motor, o avião não parou de desviar para a direita. O voo 232 da United Airlines nunca chegará a Chicago sem controles de voo. Os pilotos precisam encontrar um lugar seguro para pousar o mais rápido possível. O avião de repente começa a subir. Ao fazer isso, a velocidade diminui e as asas perdem sustentação. Se a subida continuar, o avião estolará e cairá do céu. Para baixar o nariz, o comandante Al Haynes deve reduzir a potência dos reatores, enquanto lutam para manter o avião em voo horizontal. Senti que estávamos perdendo altitude. Perguntei-me o que havia de errado com aquele avião. O avião perdeu 450 metros. O avião se chocará contra o solo em 30 minutos. Quando tentei acalmá-la, ela respondeu: "Não, vou embora da cabine de pilotagem." Os pilotos tentam dominar o aparelho. Excelente. Isso significava que não havia trem de pouso, sem flaps, sem controles de voo. United 232. Entendo que está solicitando um voo de emergência. Afirmativo. Perdemos todo o controle hidráulico, solicitando um vetor para o aeroporto. Contato de radar United 232. Vire à esquerda para o rumo 255. O desafio para Sioux City requer uma vira à esquerda, mas por algum motivo desconhecido, o avião só quer virar à direita. Forçá-lo a virar à esquerda poderia ser desastroso. Quando a torre nos forneceu um rumo, tentei respeitá-lo, mas estávamos desviando para a direita sem poder manipular os manches. O que aconteceria se tentássemos virar à esquerda? Corríamos o risco de fazer uma volta de 360 graus. Os pilotos devem executar uma vira à direita de grande precisão, sem o uso de ailerons. Eles alternam cuidadosamente a potência entre os dois reatores para guiar o avião. À medida que a vira começa, o nariz baixa novamente. O avião acelera em direção ao solo. Estávamos tentando manter o avião horizontal, mas mesmo se conseguíssemos virar à direita, o nariz do avião baixava e ameaçava virar. Conseguiram completar a vira, mas ainda perderam 300 metros de altitude e restam 64 quilômetros para percorrer antes de Sioux City. A tripulação do voo 232 da United Airlines finalmente tem uma boa notícia. Foi um alívio saber que havia um instrutor de voo a bordo. Esperávamos que ele nos desse alguns conselhos. Ele ofereceu sua ajuda e ficamos muito felizes em recebê-lo na cabine de pilotagem. Foi nesse momento que, de simples passageiro, tornei-me membro da tripulação. Lembro-me que os músculos de seus antebraços estavam tensos e suas articulações estavam brancas. Os dois pilotos seguravam firmemente seus manches de controle, tentando pilotar o avião juntos. Isso não era normal. Um avião pode voar muito bem com um piloto no comando, e mal com os dedos quando tudo corre normalmente. Claro, era óbvio que isso não era normal. Quando percebi o que estava acontecendo, pensei imediatamente: hoje é o dia em que você vai morrer. Podíamos sentar-se entre Bill e eu, e nos revezávamos para ajustar os reatores muito mais facilmente do que nós. Certo. Danny Fitch precisa reduzir o ritmo para acabar com a oscilação do avião. Não demorei a sentir as reações da aeronave. Os comissários de bordo se preparam discretamente para o pouso de emergência. Como todos os outros, eu observava atentamente os comissários de bordo na esperança de adivinhar o que pensavam, o que sabiam, o que sentiam. Eles se esforçavam para organizar a cabine. O ajuste não sai da manga. Um balé de olhares. Tenta adivinhar o que os pilotos... Informativo. O ajuste não sai da manga. Um balé de olhares. Tenta adivinhar o que os pilotos dizem, o que esperam dele. Seu destino finalmente está à vista. Em circunstâncias normais, os pilotos reduziriam a velocidade em vista da aproximação ao aeroporto, mas sem comando de rubo, é impossível. Devido à perda dos circuitos hidráulicos, eles não podiam configurar as asas para pouso, o que os obrigava a voar muito mais rápido para não perder sustentação. Não podíamos controlar nossa velocidade de jeito nenhum, era nossa maior preocupação. Queríamos reduzir a velocidade, mas não podíamos fazer nada. Se conseguirem se alinhar com a pista, pousarão a uma velocidade muito alta. Não sabem como o avião reagirá no momento do impacto. Estávamos muito preocupados com o impacto no solo porque não podíamos erguer a ponta do aparelho em posição de pouso. O que aconteceria quando tocássemos o solo me preocupava, sem contar o fato de que não estava convencido de que conseguiríamos atingir a pista. Danny Fitch mantém o avião em voo horizontal alternando ao longo do eixo a potência dos dois reatores. Intuitivamente, senti as reações do avião e percebi que ele começava a voar em harmonia comigo de certa forma. Senti que o avião me enviava sinais de que estava avisando o que ia fazer.
Corríamos riscos uns com os outros e com nossos passageiros. O voo 232 da United Airlines está a 10 minutos de um pouso quase impossível. Esperamos que não haja sobreviventes. Os socorristas se preparam para o pior. À medida que o avião se aproxima do aeroporto, o comandante Haynes decide que é a hora de revelar aos passageiros o que os espera. Por isso agora temos certas dificuldades de controle com o avião. Estamos tentando um pouso de emergência em Sioux City. Pousaremos aproximadamente em 8 minutos. Temos quase tanto controle sobre o avião quanto possível, mas preciso que entendam que isso será um pouso forçado. Por favor, revisem seus procedimentos de emergência. Isso vai ser pior do que qualquer coisa que já passaram antes, e vocês precisam estar preparados. O comandante Haynes queria ser perfeitamente honesto conosco, sem tentar nos enganar. Ele não nos escondeu que a situação era crítica. Estávamos convencidos de que não sairíamos dessa. Pensei que meu tempo havia chegado. O resultado da manobra era incerto. Acredito que eles estavam cientes de que o avião estaria seriamente danificado e que havia grandes chances de ferimentos graves ou pior. O voo 232 da United Airlines está a 2.700 metros acima do solo e a menos de 10 minutos do aeroporto. O avião ainda voa rápido demais para pousar com total segurança. Em vez de voar a uma velocidade normal entre 120 e 140 nós, ele ultrapassava amplamente os 200 nós. Aparecia na pista com uma potência enorme, o que exige uma distância muito maior para pousar, sem esquecer que seu margem de erro se tornava extremamente pequeno. A extensão do trem de pouso permitirá reduzir um pouco a velocidade do avião. Sem circuito hidráulico, os pilotos devem baixá-lo manualmente, esperando que a gravidade o trave no lugar. Se o trem de pouso não travar, o avião está condenado. O trem de pouso gera resistência suficiente para reduzir um pouco a velocidade do avião, mas ainda assim supera em 70 nós a velocidade recomendada. Os passageiros se preparam da melhor forma possível para viver o que provavelmente serão seus últimos momentos. Eu te amo. Essas foram as últimas 3 palavras que escrevi para minha esposa. Pensei realmente que não sobreviveria a esse acidente, mas terminei mesmo assim. Dizia a mim mesmo que caso cometesse um erro, devia me preparar e ter uma estratégia. Durante os últimos minutos pensei que se fosse morto ou gravemente ferido, não poderia ajudar ninguém, mas se sobrevivesse não devia poupar esforços. Não entre em pânico, mantenha a calma e faça tudo o possível para ajudar os outros passageiros. O avião está a apenas 27 quilômetros do aeroporto. Certo, todos os pilotos estão bem presos em preparação para o pouso de emergência. A apenas alguns quilômetros do aeroporto, a tripulação deve realizar outra virada à direita para manter o rumo. Perguntávamos a nós mesmos quão rápido tocaríamos o solo e o que aconteceria no momento do impacto. Sabíamos que o impacto seria violento, mas esperávamos que não explodisse o avião. Sem flaps, só a velocidade mantém o avião no ar. Os pilotos são obrigados a manter os reatores a plena potência. A uma altitude de 11.200 metros, os pilotos conseguiram zigue-zaguear até a pista de Sioux City. Ainda precisam pousar o avião em terra firme. Ele desceu em direção à pista a 490 metros por minuto. É mais rápido do que um ônibus espacial retornando à Terra. Mas os pilotos não podem reduzir a velocidade do avião. Pelo contrário, Danny Fitch deve aumentar a velocidade dos reatores para manter a ponta do aparelho elevado. Nessas circunstâncias é preciso manter a confiança e dizer a si mesmo: vou conseguir chegar lá. Não há dúvida de que estou perdendo minha chance, vou dar o meu melhor, e se morrer será tendo tentado até o fim. Sabia que íamos muito rápido e que estávamos suficientemente preparados para chegar ao aeroporto. No entanto, não sabia se conseguiríamos atingir a pista. O avião ainda voa rápido demais, mas a tripulação não pode adiar mais o pouso. É agora ou nunca. Terão força de frenagem e um empuxo reverso mínimo para parar o avião no solo, e não poderão dirigi-lo. Nenhum piloto de avião de negócios jamais conseguiu pousar um DC-10 seguro a tal velocidade, sem ou com controles de voo. Podia ouvir as pessoas chorando. De vez em quando ouvia as pessoas dando pequenas risadas. Lembro-me de pensar que não podia fazer mais nada para me preparar. Só podia esperar para ver o que aconteceria. O avião pousará em 30 segundos. Não sabia o que tocaria o solo. Íamos rápido demais e não tínhamos flaps, nem freios, sem esquecer que não podíamos dirigir o avião uma vez na pista. No último minuto, esperava inclinar o avião aumentando a potência para erguer o nariz, o que teve o efeito de criar resistência com a barriga do avião.
Era a única forma de reduzir a velocidade, baixar o trem de pouso e seguir na pista. Os controladores mal ousam observar o terrível espetáculo que se desenrolará diante de seus olhos. A apenas 30 metros acima da pista, o avião mergulha novamente, aumentando assim sua velocidade já perigosa. O nariz caiu e pegamos velocidade. A direita se inclinou, foi desastroso. Era preciso endireitar o avião. Ambos dissemos, está bem. Ele era responsável pelos controles, e cabia a ele decidir. Esquerda, esquerda, estamos girando, estamos girando, estamos girando. Não saiu muito bem. Fui atingido com força. Bati minha cabeça contra o compartimento de rádio que estava à minha frente. Tive a impressão de que uma mão gigante me esmagava a cabeça contra a janela. O impacto foi de uma violência incrível. Embora soubesse o que estava chegando, não estava preparado para o choque. Senti o avião girando ao contrário e deslizamos assim por um tempo que me pareceu uma eternidade. Lembro-me de olhar pela janela por uma fração de segundo. Depois tudo voltou ao normal. Preto, marrom e verde. Não há palavras para descrever a brutalidade do choque. Levei alguns segundos para perceber o que havia acontecido e que ainda estava vivo. O avião estava de cabeça para baixo, eu estava de bruços no meu assento. Não tive escolha a não ser me dirigir para a parte traseira do avião, pela fumaça. Finalmente encontrei uma abertura na cauda pela qual saí. Quando desci do avião, percebi que estava em um campo de milho. Era familiar, era confortante. Naquele momento senti que provavelmente estava em muito bom estado e que não morreria. Dei alguns passos e ouvi um bebê chorando dentro do avião. Não pensei no perigo, não pensei nisso. Simplesmente reagi às lágrimas. Tudo que me lembro é de voltar aos destroços. Jerry salva um bebê dos destroços. Graças a ele, a menina e seus pais são reunidos. Mas nem todos terão essa chance. O avião está em pedaços na pista e no campo de milho. A cabine de pilotagem e os pilotos parecem ter desaparecido. Quando o avião se chocou e caiu no solo em uma gigante bola de fogo, não esperávamos encontrar sobreviventes. 45 minutos após o acidente, encontramos a cabine de pilotagem a 180 metros do resto dos destroços. Os 4 pilotos sobreviveram. Perdi a consciência. Felizmente, o impacto me deixou inconsciente. Não me lembro de nada do choque. De repente, ouvi alguém dizer, "Estão todos aí? Os 4? E ouvi várias vozes respondendo, sim. Os destroços me esmagavam, tinha dores ardentes nas costas e no lado, tinha costelas quebradas, um pulmão perfurado. Nunca perdi a consciência, lembro-me de tudo. Na primeira noite no hospital quase morri. Sofri 9 operações e minha recuperação durou 18 meses. 111 passageiros e membros da tripulação pereceram, incluindo 11 crianças, mas 185 pessoas sobreviveram ao terrível pouso forçado. No início estávamos convencidos de que não haveria sobreviventes, mas houve vários. Os danos observados na seção traseira do fuselagem confirmam as declarações dos pilotos. O segundo motor explodiu em voo. Os investigadores querem saber por que e como a explosão pôde danificar todo o sistema hidráulico do avião. Já tínhamos uma ideia do que procurávamos. A falha do motor de proporções catastróficas havia acontecido, e havia problemas sérios nesses 3 circuitos hidráulicos. O investigador designado pela NTSB, Bob McIntosh, lidera a equipe de investigação em Sioux City. A investigação rapidamente se concentrou nos fragmentos das peças e suas diferentes trajetórias, em esperança de determinar como as peças puderam causar tanto dano à aeronave. Os investigadores não demoraram a descobrir que um componente essencial do reator desapareceu. O disco da fan é uma peça claramente visível na frente do reator. Imediatamente percebemos sua ausência. O disco da fan é uma das peças maiores do reator. Ele é responsável por fornecer ar para o interior. Seu peso é de aproximadamente 180 quilos e seu diâmetro de 80 centímetros. Ele não estava lá. Tínhamos que encontrá-lo porque era a força destrutiva que provocara o acidente desse avião. Como essa peça central está envolvida no acidente, o NTSB solicita a colaboração de metalúrgicos. As partes rotativas dos motores de aviões a jato são projetadas para suportar forte pressão.